Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se messiânico, mas não sebastianista. António Costista. João Miguel Tavares declara-se descomissionado por causa da fuga da oposição da Comissão sobre a Reforma do Estado e Pedro Mexia sente-se escurinho. Está a reunir o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que o PS voltou a roubar o protagonismo ao Governo, mesmo com uma mini remodelação que o Primeiro-Ministro considera uma não remodelação. Vamos falar disso e avaliar isso mais adiante. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Justiça. Pretende, Ricardo, dar o seu contributo à abertura do ano judicial? Será isso? Pretenderia, mas não me sinto à altura poeticamente. Porque eu fiquei uma vez em terceiro lugar nos Jogos Florais das Caldas da Rainha. E não tem poesia suficiente para este momento? Estou a gozar. Mas não tenho. Ele nunca foi às Caldas da Rainha. Não, por acaso já fui, mas só tive uma semana, não deu para conhecer tudo. E falta-lhe... Falta-lhe poesia para a abertura do ano judicial. É Falta-me alguma, sim. Eu acho que temos um registro. A cerimónia deste ano, desta semana, teve de facto poesia. Serei tudo o que disserem por inveja ou negação. Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição. Teorema, corolário, poema de mão em mão. Lanzudo, publicitário, malabarista, cabrão. Serei tudo o que disserem. Advogado, castrado, não. Cabeçudo, dromedário... Tudo o que quiserem. Gostou do momento de poesia? Gostei muito. Momento poético? Sim. Nós já sabíamos que a mistura da poesia com o direito era bombástica e tínhamos Pedro Mexia para comprovar isso mesmo. Mas esta... Tem que usar a palavra lanzudo num poema. Por acaso, há outras. E outras. Sim. Mas, enfim... Eu não sei se isto não põe problemas junto da ERC. Não sei se a esta hora podem passar palavras como as deste poema. Estão todas dicionarizadas. São todas, é verdade. Sim. Vais abrir outra vez o Moraes. Nesta vez não precisas. Sim. Marinho Pinto, em matéria de poesia, já tinha, aliás, feito uma espécie de recensão ao poeta Manuel António Pina. Tinha corrido Com mal. um timing extraordinário. Eles tinham-se pegado no Jornal de Notícias e Marinho Pinto disse que... Marinho Pinto tem heteronímia também, porque ele é Marinho Pinto, é Marinho Pinto e é Marinho e Pinto. Portanto, há três. Há o ortónimo e há mais dois heterónimos. Qual é o ortónimo? Nunca não sei se o ortónimo não é Marinho Pinto. Eu digo Marinho Pinto. Marinho Pinto, sim. Enfim. Mas ele pegou-se com o Manuel António Pina na altura e disse: este Manuel António Pina é um palerma. E passado uma semana o Manuel António Pina ganhou Camões. Um medíocre bem pensante. Claro. Prémio Camões. Sim, Prémio Camões. Uma semana depois. Eu acho que fizeram de propósito. É tão... O júri do Prémio Camões. Ele não estava a Camões. ganhar, aquele foi só... Realmente foi um timing extraordinário. É uma desfeita magnífica. Já que o tema é literário, Pedro Mexia, o que é que lhe pareceu o estilo? Quer dizer, o estilo de Marinho e Pinto, ou de Marinho e Pinto, é conhecido. O que é às vezes até problemático, porque ele, em alguns casos, pode ter até, e dizem algumas pessoas ligadas ao mundo da advocacia, que ele tem a razão até em algumas coisas que diz, mas o estilo arrasa tudo e, portanto, o estilo desacredita-o completamente. E depois, quer dizer, além do estilo das intervenções dele, um homem que prefere Ari dos Santos, Manuel António Pina, tem a ordem de prioridades poéticas um pouco escangalhada. Naquelas vestes. Diria eu. E o João Miguel Tavares, como é que viu este momento poético na abertura do ano judicial? Eu, com alguma nostalgia já antecipada, porque é despedida. Vamos ter saudades deste estilo? Sim, e para nós é uma perda, não é? Porque até hoje o que é que interessava comentar sobre bastonários da Ordem dos Advogados? Nada. E sobre aberturas do ano judicial? Exatamente. José Miguel Júdice também foi muito colorido. Sim, mas era um homem divertido. Pai também foi muito colorido. Foi, não, mas nada assim. Nada com este nível. Nada assim. E acho que faz pena. Nós vamos o tempo todo a criticar, mas é como quando um dia Alberto João Jardim abandonar o Governo Regional da Madeira. Eu acho que começa a deixar aquela nostalgia do género. E depois falaremos do quê? José Manuel Coelho. A Madeira está bem servida em sucedâneos. Está entregue a pasta da Justiça ao Ricardo Araújo Pereira, na companhia do bardo Marinho Pinto. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser Ministro
Da renovação, isso são saudades do PRD que Deus tem, Pedro Mexia? Não tenho muitas saudades do PRD, devo dizer. Quer dizer, tenho de alguns momentos. Pelo menos animou a política portuguesa. Não, quer dizer, um partido que se propõe moralizar a política é logo um partido que me põe de pé atrás. Mas o PRD contribuiu para um dos grandes momentos da televisão portuguesa, que foi Hermínio Martinho, numa noite eleitoral, a dizer: desculpa ter que me ir embora, que as vacas está a chover e as minhas vacas têm já água pela barriga. Foi um belo momento. Não, mas não tem nada a ver com o PRD, tem a ver com a renovação autárquica. Para quem não se lembra, o PRD contribuiu de facto para a renovação, pelo menos de 18% do sentido de voto. Uma espécie de entreposto de pessoas que não queriam votar diretamente no PSD e votaram primeiro no PRD e a seguir. Isto está aprovado pelos politólogos. Então o Ministério da Renovação da renovação autárquica, porque saudades. Este ano, como toda a gente sabe, é o grande ano da renovação autárquica. Acabaram-se os dinossauros, veio toda uma nova fornada de sangue jovem e de gente nova que dá esperança ao municipalismo que faria enfim, o orgulho de Alexandre Herculano. E, no entanto, o que é que o CDS apresenta como candidato à Câmara do Marco de Canaveses? A pista, eu vou dar uma pista, que é o nome do estádio, que é o nome do estádio local, que se chama Estádio Dr. Avelino Ferreira Torres. Portanto, o estádio da avenida principal, do pavilhão gimnodesportivo, do mercado, do cinema. Avelino Ferreira Torres, que foi presidente da Câmara do Marco de Canaveses. Mas não o retiraram da toponímia local durante este interregno? Eu não tenho da Marco de Canaveses nos últimos tempos, mas foi presidente da Câmara do Marco, salvo erro, 22 anos. Portanto, é uma pessoa, é sangue jovem, é uma pessoa que está ligada a tudo aquilo que é encantador na política autárquica, que está ligado a imensos processos judiciais com várias prescrições pelo meio, está ligado ao futebol, há imagens dele a dar pontapés a bancos, a insultar pessoas. É o autarca modelo. E, portanto, acho encantador o CDS dar esse contributo para a renovação da política autárquica. Os princípios e a política dão-se mal, João Miguel Tavares? O problema é outra vez o CDS, não é? O CDS que ainda há pouco tempo tinha dado uma cambalhota em relação a Lisboa, não é? Agora vem com Avelino Ferreira Torres em Marco de Canaveses. É verdade que, aparentemente, aquilo ainda tem que ser retificado pela Comissão Nacional. Retificado, sim. Ou retificado. Pode ser o caso. Retificado. Não, já não vão lá. Não, podem retificar. Podem retificar. Avelino Ferreira Torres? Podem. Acho que a Comissão retificar a escolha? Retificar no sentido de retificar a escolha. A escolha. Não. O próprio não tem já não tem. Porque o Avelino Ferreira Torres disse: muita água passa por debaixo dos pontes, mas na política autárquica não passa só água. Há outras matérias. Mas atenção, passa debaixo da ponta Avelino Ferreira Torres. Mas enfim, isto também tem graça, porque desde que haja um mandato pousio, desde que haja um mandato pousio, as pessoas já se podem ele ainda foi a Amarante, isto com sorte nas câmaras municipais ainda vamos ter aquelas soluções, temos aquelas soluções à russa, não é? Que agora ficas tu e depois volto eu. Esta candidatura de Ferreira Torres surpreende-o, o Ricardo Araújo Pereira? É difícil, eu desde que vi um Ferreira Torres andar de bicicleta, nunca mais me surpreendi com nada. Mas eu sou... Atenção, eu sou... Na Quinta das Liberdades. Exatamente. Não se esqueçam que temos a Quinta das Liberdades. Exatamente, ainda há essa. É uma espécie de cerejinha no topo de um currículo já de sonho. Eu sou amarantino desde 2013, ou que é, já não sei quando é que foi. Desde o tempo em que... Tens as chaves da cidade. Tenho as chaves da cidade, mas que fui eu que requisitei, não foram eles que me deram por mérito. Fui eu que quis ser amarantino. Pode entrar quando quiser. Sim, foi naquele ano... Também estás a gozar? Estou a gozar. Não, mas que quis ser amarantino, quis. Porque foi naquele ano em que... Não, foi naquele ano em que Isaltino Moraes ganhou... Não tem nada a ver com a discoteca meia... porque ele não ganhou, não. Porque ele candidatou-se a Amarante e não ganhou. Isaltino Moraes ganhou em Oeiras, Fátima Felgueiras ganhou em Felgueiras. Foi um ano em que toda a gente ganhou em todo o lado. Mas os amarantinos disseram, não passará. Foi bonito. Foi muito bonito. E eu tenho muito apreço por Amarante desde essa altura. O Pedro Mexia fica então esta semana Ministro da Renovação, enquanto João Miguel Tavares vai ser
Ministro da legalização. O que é que quer ver legalizado, exatamente? Não, eu quero, em primeiro lugar, já há tanto tempo que não saudava aqui Barack Obama e eu preciso da minha dose de mês a mês, ou assim. Tenho que arranjar uma maneira de saudar Barack Obama. É por causa do plano de Sim. Obama para legalizar imigrantes ilegais. Barack Obama arrancou o seu segundo mandato com uma vontade incrível de ficar na história. E, portanto, ele está a ir a todas a uma velocidade espantosa. E depois das armas, as mulheres podem combater na linha da frente, e agora, e dos direitos dos gays, e agora atirou-se à questão da imigração e da legalização da imigração dos Estados Unidos, que é um problema fundamental. Fala-se em 11 milhões, mas já podem ir até 24 milhões. Que é o dobro, e, portanto, Barack Obama quer dar a oportunidade de legalizar estas pessoas, ao mesmo tempo que foi dos presidentes mais duros e férreos no controlo da fronteira com o México. Isto não parece ser uma medida de esquerda? Mas eu sou de esquerda. Sim? Faz mais. Só que é que tu estás a descobrir. É verdade. Eu sou de esquerda, só não sou de esquerda em Portugal, porque Portugal está todo para a esquerda e eu sinto-me na necessidade de tentar balançar o barco, percebem? Porque como Portugal está todo desviadíssimo para a esquerda, uma pessoa de esquerda como eu fica à direita, mas estou em Portugal. E tu e o Paulo Carvalho, não é? Isto não é o que diz o Paulo Carvalho. Eu nos Estados Unidos seria um democrata, aliás. É um problema de erro de paralaxe. Como o meu entusiasmo por Obama aquilo demonstra, não é? Evidentemente, pode-se ter sempre uma leitura malévola disto, no sentido em que se os Estados Unidos conseguem legalizar 11 milhões de pessoas, ou 20 milhões, ou ainda mais, o Partido Republicano pode nunca mais meter os pés na Casa Branca, senão em 2000... Há uma probabilidade forte de 11 milhões de votantes no Partido Democrata passarem a ser votantes. Mas isso só mostra a habilidade do senhor, que consegue vitórias políticas ao mesmo tempo que faz vitórias justas. Parece que esta medida vai causar controvérsia, provocar controvérsia, Pedro Mexia. Quer dizer, vai causar controvérsia porque não é essa a posição clássica dos republicanos. Mas os republicanos, apesar de tudo, têm que ter a noção, e já vão tendo a noção, lendo alguma imprensa americana, que não se discute com a demografia. E os republicanos sabem que perderam, mesmo que na substância não sejam a favor da mudança, e é pena que não sejam, porque a América é um país de imigrantes, e, portanto, não faz sentido nenhum haver uma política que não seja o mais pró-imigração possível, dentro das precauções que isso tem que ter e dos cuidados que isso tem que ter. Mas os republicanos sabem que perderam o voto hispânico, sabem que a composição social dos Estados Unidos está a mudar radicalmente e, portanto, não podem continuar a ignorar. Eles podem até chegar lá contrariados, mas toda a gente vai chegar à mesma conclusão, por simplesmente porque não se discute com a demografia. Este exemplo poderia ser seguido cá, Ricardo Araújo Pereira? Eu preferia que seguíssemos um exemplo inverso, que é, em vez de legalizar os estrangeiros, ilegalizar alguns portugueses, à minha escolha. Eu começaria por uns que têm nome estrangeiro. Isso acho que era um bom critério. Por exemplo, o Ulrich. Justamente, esse é um. Era? Fernando Ultra Ric. Sim. Então, aquele senhor que fala dos sem-abrigos. É isso, temos. Acho que temos. Vamos temos visionar. registro. Somos todos iguais ou não? Portanto, se você andar aí na rua e infelizmente encontramos pessoas que são sem abrigos, isso não lhe pode acontecer a si ou a mim, porquê? Também nos pode acontecer. E se aquelas pessoas que nós vemos ali na rua nessa situação e a sofrer tanto aguentam, porque é que nós não aguentamos? Aguenta. Aguenta. Atenção, isto, a primeira coisa, é um pintas da classe alta. O primeiro facto que eu destacaria é o facto de ele ser meio chunguinha, não é? Mas enfim, um gajo da Quinta da Marinha, mas que coisa. Gosto muito dessa mistura e gosto enfim, acho que o que ele diz é inatacável. O conceito. É? Claro que por exemplo, os escravos aguentaram ou não aguentaram a escravatura durante imensos anos? Aguentaram, então cala. Há uma coisa muito boa que é o plural. Sim, os sem-abrigos. Os sem-abrigos, isso revela também, porque, lá está, ele parte da concepção de mundo que ele tem. Ele tem um abrigo na cidade, tem um abrigo no campo, e os sem-abrigos também não têm. Não têm abrigo na cidade, quando vão para a praia, não têm abrigo na praia. E, portanto, são sem-abrigos. E eu acho que, lá está, é inatacável. Toda a gente, é claro que toda a gente aguenta. Até aquele momento final em que deixa de aguentar, as pessoas aguentam tudo. Até mesmo aquele... Máquina, né? Agora, em que a linha fica... É claro que se eu tivesse no bolso os maiores lucros da história do banco desde 2007... Na crise em que estamos mergulhados, o banco deste senhor obteve os maiores lucros desde 2007. São 250 milhões, quase 160 milhões dos quais à custa da dívida portuguesa, que é um esquema que funciona mais ou menos assim.
nós todos emprestámos algum dinheiro ao Sr. Fernando Ultraric e ele voltou a emprestar-nos o dinheiro que a gente lhe emprestou mais caro. Pumba, 160 milhões. Ai, aguenta, pois claro que aguenta. Ai, aguenta. Espera, que há mais, de onde esse veio há mais. Tu estás a perder o combate no mágico, já tentaste com a Choné, não pegou. Pá. Mas achas que o Ultraric não tem... O Ultraric tem mais possibilidades. Tem potencial. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco debatemos a mini remodelação governamental que, diz o Primeiro-Ministro, não tem dignidade política para ser tema de debate. Nós vamos contrariá-lo. Antes, o Pedro Mexia declara-se escurinho. É uma metáfora, com certeza, Pedro Mexia. Sim, é uma metáfora. Dado sim, eu quando era mais novo... o aspecto... Quando era mais novo comparava-me com o Mats Magnusson e curiosamente agora somos iguais à mesma. Não sei se lembram quando ele... na mesma proporção. Quando ele tentou pontapear uma bola e caiu no chão. Portanto, eu mantenho-me fiel a Mats Magnusson. Não, mas não tem a ver com isso. Caiu para a frente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com este episódio de Arménio Carlos ter-se referido à Troika como os Reis Magos, onde não falta um escurinho. E eu queria, antes de mais, fazer uma defesa da honra, que é, obviamente, a defesa da honra dos Reis Magos. Que é uma coisa que eu ainda não vi feita, porque os Reis Magos não ofereceram ouro, incenso e mirra em troca de austeridade. Foi uma coisa de pura benevolência. Não aumentaram o IVA dos carpinteiros. Não se tratou disso. E aquele agregado familiar já vivia em austeridade, como se sabe. Ponto número 1. Ponto número 2. João Soares, entre outras pessoas, veio dizer: ele é mesmo escurinho. E isso lembrou-me uma fala, um diálogo do Pulp Fiction, em que há uma personagem que diz: conhece aquele tipo da Samoa? E o outro pergunta: aquele gordo? E ele diz: gordo, é da Samoa. E quer dizer, o Sr. Selassie é etíope. Quer dizer que ele é escurinho, não vejo qual é o interesse cognitivo. É etíope. Em geral... Vamos lá ver, toda a gente... Eu não acho interessante discutir se Arménio Carlos é ou não racista, não tenho razão nenhuma para que ele seja racista, acho que a frase em si mesma não revela racismo. Agora, há uma coisa que revela um descuido com a linguagem. Todos nós, toda a gente, ou quase toda a gente, na linguagem normal, comenta a aparência física das pessoas, as suas deficiências, os seus defeitos físicos, comenta a sua orientação sexual, etc. É normal. Bem ou mal, às vezes é desagradável, às vezes é cavernícola, mas é normal. Tenta não o fazer em público. O Daniel Oliveira escreveu um texto muito bom sobre isso, em que dizia que é evidente que as pessoas dizem que o político A é um badocha ou que o outro político B é monhé. Isto eram os exemplos dele. Soares era o Bochechas. Exatamente. E pronto. Mas não é por isso que essas todos nós podemos levar o exemplo prosseguir o exemplo desde expressões banais a expressões graves. Todos nós já ouvimos as pessoas referirem-se a um político como o Zarolho ou ao outro como o Panasca. Enfim. Não sei se foi... Não sei se foi uma estreia em prime time, mas também deve vir no Moraes. Não, no Moraes talvez não venha, mas vai... Bom, mas isto para dizer... O Arménio Carlos não pode ignorar que as palavras que no contexto da conversa normal, da conversa de café, não têm uma grande gravidade. E o que me espanta mais é o ar ofendido com que ele reagiu à polémica que surgiu. Ele devia ter dito simplesmente, como aliás disse, mas não tirou a conclusão de vida, não devia ter dito aquilo, peço desculpa, e pronto, e morreu ali a polémica. Não é a questão do racismo, a questão do racismo é um não assunto. Vê racismo ou não nas palavras de Arménio Carlos, João Miguel Tavares? A questão está com cuidado, é necessário ter cuidado com palavras, porque evidentemente as bochechas, não houve gente perseguida durante séculos e séculos e obrigada a trabalhar por ter bochechas grandes, portanto, há uma razão para ter cuidado com a utilização da palavra escurinho. E foi uma utilização claramente infeliz e, sobretudo, vindo de uma pessoa da CGTP, que é uma coisa que ninguém imaginava que Carvalho da Silva dizer, acho eu, alguma coisa semelhante. Agora, deixa-me celebrar genuinamente
porque o Pedro Mexia já falou aqui do texto do Daniel Oliveira, que é um texto magnífico sobre o tema, e eu não sei se foi pela primeira vez, mas gostei muito de ver uma profunda honestidade intelectual a discutir este tema, mesmo por parte de imensa gente que atacou a Isabel Jonet e agora não deu à sola num assunto sensível. E eu vi isso muito, veio o Daniel Oliveira, muita gente nos blocos de esquerda dizer mesmo, bem, se fosse uma pessoa de direita caiu o Carme Trindade, e da mesma maneira que uma pessoa de direita não podia dizer uma coisa destas, seria impensável, uma pessoa de esquerda também não pode. E portanto essa honestidade intelectual que eu muitas vezes não encontro, via neste caso. E eu achei fazer essa muito, distinção muito nem faz sentido nenhum. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa disse, como é que ele, uma pessoa de esquerda, eu não sei qual é a vossa experiência, mas na minha experiência, as pessoas, não há uma coincidência absoluta entre os racistas e as pessoas de direita. Até porque, quer dizer, pode haver no plano dos princípios, mas no plano de prática, as pessoas são racistas por razões, às vezes, muito comezinhas da sua vida, não tem a ver com a sua... As pessoas de direita normalmente são malévolas de outras maneiras. Exato. E o Ricardo vê racismo nisto? Carlos, eu trouxe um adereço para discutir este assunto, que é um palito. Porque eu sinto que se é para... outra estranha televisão. Sim, se é para falar sobre o escurinho, se é para falarmos com este tipo de linguagem, eu preciso do palito na boca. E eu apreciava que em próximos comícios da Central Sindical, o Armênio Carlos pusesse o palito e dissesse, o escurinho anda-nos a lixar, mas o entrevado, o Ministro das Finanças lá da Alemanha também tem a menina que manda. E portanto eu careca, mas isso é Miguel Sousa Tavares. Aqui cito Miguel Sousa Tavares. Isso é um princípio. Uns termossos, faz favor. E eu enfim, associo-me ao que disse tanto o Caixa de Óculos como o Gordito sobre esta matéria. Está dito. E temos assim as pastas ministeriais entregues. Temos também a explicação para o facto de o nosso viking Pedro Mexia se declarar escurinho. Agora vamos perceber o messianismo do Ricardo Araújo Pereira. Descobriu o salvador da pátria, Ricardo? Toda a gente está mais ou menos a farejá-lo, não é? Porque já se percebeu que António José Seguro, o excitante António José Seguro, não é? Eu prometi que diria sempre o excitante António José Seguro. Sim. O excitante António José Seguro muito dificilmente será, enfim, excitante. E então António Costa apresenta-se como uma espécie de... Há aqui um sebastianismo à volta de António Costa. Mas como é que ficamos se o putativo salvador da pátria não quiser salvá-la? Se ele próprio não quiser salvar. Isso vai ser difícil. Eu acho que, atenção, a culpa disto tudo, eu acho que já disse isto, não é? A culpa disto tudo é de Jorge Sampaio. Porque se Jorge Sampaio tivesse feito o que deveria ter feito, em vez de José Sócrates, teria sido Ferro Rodrigues a governar Portugal. E eu acho que as coisas teriam sido diferentes. E se calhar a seguir, como não havia José Sócrates, também não haveria António José Seguro. Isto é o que se chama... ir à fonte, rever a história. Exatamente. E, portanto, eu acho que... É uma grande chatice tudo isto. E eu, entretanto, não percebo, porque quando eu fiz quando tivemos a ideia de fazer ele ainda era salvador da pátria. Ele ainda era salvador da pátria. De repente diz que não. Mas agora dá um prazo até dia 10? Pois há um prazo para ele unir o partido. Para saber do partido. Sim, as pessoas querem saber do partido. Sim. É que ele dá um prazo para unir o partido que supostamente está desunido por causa dele. Há aqui um lado oximórico. É a questão destes partidos do Centrão. Normalmente unem-se em torno de coisas mais concretas, não é? Como por exemplo... O governo. Sim, um governo, um cargo ministerial. Mas é que entre nós termos escolhido este tema e este momento aconteceu aquilo que a Ana Sá Lopes chamou a noite das facas moles. É que é tudo mole neste PS, é tudo mole. Porque se anunciava uma noite de grandes traições, deslealdades e não sei o quê, e afinal vem um apelo à unidade e vem... Em todo caso houve duas coisas importantes. Não sei se foi assim tão soft como tu estás a pôr isso. Foi bastante soft. Em todo caso houve duas coisas importantes. Uma foi a maneira como António José Seguro pôs a questão de... acusando António Costa, os apoiantes de António Costa, do regresso ao passado. Isso é interessante porque, de facto, António José Seguro é
foi um dos poucos dirigentes socialistas, ou nomes importantes do Partido Socialista, que manteve uma distância higiênica do socratismo. Não era provavelmente um opositor feroz, mas enfim, ele nunca é feroz, não é? Mas manteve alguma distância. E ao mesmo tempo, essa é realmente a grande diferença entre António, além da diferença de estatura política, etc. E a grande diferença entre António Costa e António José Seguro é o passado. Porque qual é a diferença no futuro? Alguém conhece uma substancial diferença programática? Não estou a falar de estilo, não estou a falar, evidentemente, António Costa tem um killer instinct que Seguro não tem. Marcelo Rebelo de Sousa disse que é a diferença entre a televisão a cores e a televisão a preto e branco. Sim, mas há uma diferença muito grande. A visão noticiava que António... É uma metáfora perigosa neste caso, não é? A da televisão a cores... Uma televisão escurinha... Não, mas é que a televisão a cores era o António Costa. Pois, não vamos por aqui. Mas... Isso é por ele ser de cores. Dá a expressão. Mas... há uma coisa bastante importante nisto, que foi uma notícia que veio na Visão, que houve uma reunião de banqueiros incentivando António Costa a avançar. E nós sabemos bem que quando a esperança da ala esquerda do PS depende do entusiasmo de um grupo de banqueiros. E houve outro dado muito divertido, e que eu acho que foi muito bem a questão. António Costa não merecia isso. A Visão é que disse. Foi a sábado, perguntou a 50 militantes do PS o que é que achavam dos dois candidatos. Numa corrida, quem é que chegava primeiro? Mas há duas respostas que eu acho maravilhosas, porque defendem muito bem a personalidade, pelo menos a personalidade pública. Eu não conheço António José Seguro, não conheço todo, e António Costa foi uma vez cumprimentar-nos a seguir um espetáculo que nós fizemos. Foi talvez, sim. Foi ao camarim. Bom, é verdade. Bom, mas, era num teatro municipal de São Luís. Era no teatro municipal, é verdade. Mas então, estes militantes responderam a duas perguntas que eu acho muito curiosas, porque definem bastante estes dois candidatos. Perguntaram, se disser uma mentira, qual dos dois é que acha que acredita? E eles responderam claramente António José Seguro. António José Seguro é aquele que papa uma mentira se alguém lhe disser. Mas também disseram o seguinte, se estiver a afogar, qual dos dois é que se levanta para o ir salvar? António José Seguro. Também. Porque é o bonzinho, evidentemente. O outro é que se afoga. E estes dois dados, que eu não sou militante socialista, mas nem conheço as pessoas pessoalmente, mas subscrevo estas opiniões, define muito a ideia do bonzinho, do crédulo, da abstenção violenta, do discurso excitante, da maneira como António José Seguro, por exemplo, faz um ar entre o espantado e o chocado. Ainda esta semana, na entrevista que ele deu ao José Gomes Ferreira, quando é confrontado com uma pergunta relativamente banal, enquanto o António Costa tem um ar mais... Mas, pelos vistos, o que aconteceu na reunião do PS foi o contrário. Foram as António José Seguro que pôs as cartas na mesa, e António Costa que recuou depois de ter dito que ia avançar. António Costa não pode fazer isto mais vezes. Esta coisa de candidato, não candidato. Ainda por cima ele sabe que vai prejudicar a sua candidatura autárquica de qualquer maneira, quer pela indecisão, quer pela dupla candidatura. Tudo isto lhe está a correr muito mal. E eu tenho pena porque gostava, em bem do país, porque o PS toma nas tintas, em bem do país, porque gostava que o PS tivesse um líder melhor que António José Seguro. Será que com este acordo a que parece que chegaram António Costa e António José Seguro, o Bloco de Esquerda está a fazer escola e temos em perspectiva uma espécie de liderança bicéfala no PS? É isso que não se percebe, e é por não se perceber é que o PS se pôs numa situação de continuar a ser devidamente cozinhada em lume brando durante as próximas semanas. O PS ficou numa posição completamente insustentável, porque aparentemente há uma vitória de António José Seguro naquela noite, no sentido em que António Costa parece ter se sentido intimidado e decidiu, isto está-me a correr mal e portanto eu não vou avançar, mas e depois ele vai para a quadratura do círculo dar um ultimato a António José Seguro e dizer, une-nos o partido até dia 10 de fevereiro ou então eu volto a acordar. E o que é unir o partido? Também não sei o que é unir o partido, ninguém percebeu. Supõe-se pela conversa de António Costa
que ele estaria mais à esquerda do que António José Seguro. Ele está com um discurso muito insistente de dizer os portugueses não têm culpa nenhuma. Discurso sim, mas programaticamente já vimos alguma diferença? Não, ele não apresentou nenhum programa, mas ele está a facto de dizer os portugueses não têm culpa nenhuma disto, nós endividámos, foi porque a União Europeia colocou a cenoura, é um plural, colocou a cenoura à nossa frente e nós fomos todos a comer a cenourinha e não tivemos culpa nenhuma. A culpa é de quem meteu a cenoura à frente de nós, somos os burros, claro, e que fomos a comer a cenoura. Que é uma imagem bonita logo do português, que é a imagem da inimputabilidade, que é uma das imagens favoritas do PS. E é verdade, endividámos, mas mandaram-nos fazer isso. Parece que este país nunca tem vontade própria. Nem tem vontade própria. Não é quando nos endividamos, nem tem vontade própria quando se está a defender não é a inimputabilidade dos portugueses, mas é a inimputabilidade do PS. Do PS. Claro. E, portanto, agora, qual é o caminho? Toda a gente olha para António Costa e pensa que aí, pelo menos 20 pontos acima do António José Seguro. Mas isso não quer dizer nada. No partido não é verdade. António Vitorino... No partido não é verdade. Segundo dizem os jornais, tem 3 distritais com ele. António Costa. Não, estou a dizer QI. Ele disse QI. As pessoas olham e dizem QI 20 pontos acima da... Mas o QI não significa nada, porque António Vitorino também tem um QI altíssimo e o certo é que nunca... Se calhar por isso. Também medir o QI. Se calhar por isso. O meu QI é maior que o teu. É uma versão intelectual de uma conversa. Passamos à fase das medições, podemos acabar em não tens situações dúvidas que é isso que as embaraçosas. pessoas acham, não é? Pronto. Sim, mas não é relevante. O QI não é... Está esclarecido o messianismo do Ricardo Araújo Pereira com o João Miguel Tavares descomissionado. É outra vez o João Miguel Tavares que descomissionado. É um neologismo isto, descomissionado. É um neologismo e é uma nova maneira de fazer política em Portugal. E espanta-me, francamente, porque uma pessoa já viu tudo. Descomissionado é porque não vai haver comissão, a famosa comissão eventual para debater a reforma do Estado, não vai por diante. Porque a oposição não nomeou representantes para ela. Eu acho isto uma notícia extraordinária e às vezes eu pergunto, mas as pessoas começam a traçar paralelismos que eu acho que são razoáveis e justos, no sentido de dizer que se o PS não se vai queimar à garante com uma coisa destas. Porque se eu acho que se as pessoas tomarem consciência daquilo que um partido está a dizer, vai ser a mesma reação que houve realmente com o Bloco de Esquerda e com o PCP quando recusaram ir às ruínas com a Troika. Quer dizer, não se pode... Isto ainda é uma democracia. O governo foi eleito. Pode-se dizer que muitas das coisas que foram feitas não está no seu programa eleitoral. Nas perguntas para o referendo, para haver uma comissão, tem de haver um acordo sobre o objeto e sobre a forma de. Com certeza. Mas isso é uma fuga habilidosa. Mas o que dizer, já se sabe qual é que é o resultado final. O que o PS alega que é uma cortina de fumo a comissão. Está bem, mas é uma cortina de fumo. Coisa que já tem sido. Mas nós sabemos. Mas o que é uma cortina de fumo? A reforma do Estado é uma cortina de fumo? Não, claro. Pode-se dizer, é para chegar a 4 mil milhões e a discussão está inquinada. Não, mas isso é vontade de inquinar a discussão simplesmente para não a ter. A oposição devia ter escandaloso. Aceitado participar na comissão, Ricardo Araújo Pereira. Não, que a discussão está inquinada de várias maneiras, a começar pelo facto desta comissão ter sido criada aqui num estúdio da TVI 24, no programa de Marcos Mendes. Não, mas deixa-me só mas há uma diferença entre a discussão e a comissão. Eu acho que a comissão está inquinada, mas a discussão é uma discussão importante. Certo, mas eu estou a referir-me à comissão. Mas vais lá e discordas. E até com algum mal perder, porque nós aqui nunca conseguimos criar comissão para coisa nenhuma. E temos tentado fazer isso e estamos no mesmo estúdio, mais ou menos, e aquilo que a gente aqui inventa nunca tem repercussão nenhuma. Mas quer dizer, de facto há um sentimento de paralelismo em relação à situação em que o PC e o Bloco optaram pela falta de comparência na discussão com a Troika. Eu prefiro que, mesmo quando o combate está inquinado, que a gente não perca por falta de comparência. Vá lá, nem que seja para fazer esse barulho, para dizer que está inquinado. O modo como a comissão foi lançada, ou pelo menos conhecida publicamente, e que o Ricardo já referiu, inquinou esta iniciativa? O facto de ter sido Marcos Mendes. Sim. Pois, quer dizer, vamos lá ver, há uma absurdo. Não há dúvida. Há uma série de programas e de intervenções que têm uma componente de informativa e de galhofa, ou de informativa e de perfídia, como é o caso do professor Marcelo. No caso do Marcos Mendes, parece ser, ele leva muito a sério a parte informativa. Ele não faz tanto infotainment como info mesmo. Ele traz mesmo. E eu, sendo ele um ex-dirigente do PSD,
tendo algumas das notícias que ele trouxe sido tomadas como ou críticas, ou antecipações, ou a tirar barra à parede, eu acho que, eu tenho simpatia por Marcos Mendes, mas acho que o estatuto em que ele fala e a razão pela qual ele fala, e ele, claro, ele é ótimo, traz caixas, é bom para ele e é bom para a TVI, como é óbvio, mas não sei muito bem qual é o estatuto no qual ele fala. O estatuto de Marcelo, a gente sabe, é o estatuto de Marcelo, é o estatuto de metade é para as pessoas fazerem um digest das notícias e metade são recadinhos que 10 pessoas dizem bem metida aquela farpa e o resto do país não percebeu. Mas Marcos Mendes eu não sei de onde é que ele vem nem para onde é que ele vai. Mas isso não é justificação para de repente o PS aliar-se do debate mais importante que é o da reforma do Estado. Sim, do debate não. Do debate estou de acordo contigo. A questão que não se deve aliar. A Comissão. A Comissão. Se era este o modo de fazer o debate. Pois, mas há uma maioria que quer fazer uma comissão. E tu, quer dizer, que não é propriamente para reintroduzir a escravatura em Portugal. É para dizer, esse é um assunto aborrecido, eu se calhar não vou lá. Atenção, aguentávamos. Aguentava. Agora, para discutir a reforma do Estado, o PS diz não vou. Do ponto de vista do PS, aquela comissão não é para discutir nada. Como sabes, há comissões que não servem para discutir nada. Não sei se estás a par. Mas alguém... Lá está, meu PS, quantas comissões de inquérito é que nós vamos de camarada? Acho que é 10. Décima. Está bem, então discutimos discute-se a TV Rural, isso está bem, vamos discutir a TV Rural, mas não se discute a reforma do Estado. Sim, mas e o PS diz não, isto não tem interesse. Mas discutir a TV Rural é um disparate, como é óbvio. E eu não consigo perceber. Não só não consigo perceber, como acho que isto vai se virar contra o PS. Já sabemos o significado da palavra descomissionado, introduzida hoje pelo João Miguel Tavares no léxico político, isto no final de uma semana em que se soube de uma mini remodelação governamental que, afinal, não é remodelação nenhuma, garante o Primeiro-Ministro. A mudança de 6 secretários de Estado, Pedro Mexia, é uma remodelação ou não é uma remodelação? As duas coisas são verdade. Por um lado é uma remodelação, por outro lado não tem interesse nenhum. A não ser para as pessoas que conhecem, não sei se vocês conhecem, os secretários de Estado que entram e saem, eu só conheço 2. É incrível. Acho que nós não conhecemos. Daniel Campelo, que sai, e Adolfo Mesquita Nunes, que entra. Acho que são duas figuras que, num dos casos, regozijo-me, porque, enfim, acho que Daniel Campelo, não pelo seu papel como secretário de Estado, mas anteriormente Daniel Campelo esteve ligado a um dos momentos mais vergonhosos da vida parlamentar portuguesa, que foi o orçamento limiano, e, portanto, congratulo-me que ele já não esteja no governo, e lamento que Adolfo Mesquita Nunes seja... Agora ele saia do governo por razões de saúde, alegadamente. Pois, claro, sim. Ou por autárquicas também é possível. Uma das duas. Lamento de Adolfo Mesquita Nunes por uma razão, porque acho que ele é bom deputado. Acho que é a bancada do CDS também não se distingue por ser especialmente estimulante. E o Adolfo Mesquita Nunes era um dos melhores deputados do PS. Tenho pena que ele vá para... do PS, do CDS. E tenho pena que ele vá para secretário de Estado. Isto é um assunto? Saírem e entrarem em secretário de Estado ou nem por isso? É um semi-assunto, não é? Não é bem uma remodelação. O que é que o próprio Primeiro-Ministro disse acerca disto, que não tinha dignidade suficiente para ser debatido? Parece que, aliás, os remodelados não gostaram nada desta frase, como dizem os jornais. O que é? Fizeram saber-se porquê. Fizeram saber que... Diz ele, o assunto não tem dignidade suficiente para ser debatido. Quer dizer, também... Isto não é a reintrodução daquela... É a liberdade de discussão, porque se as coisas que não têm dignidade suficiente para serem discutidas em Portugal não fossem discutidas, não havia debate, não é? A maior parte das coisas não têm dignidade para ser discutidas. Foi o nosso programa todo hoje, não é? Neste governo só há uma... Remodelação quer dizer remodelar Miguel Galvas. Tudo que não seja remodelar Miguel Galvas será considerado uma não remodelação. Ele até podia mudar os outros ministros todos e manter Galvas. A gente dizia, olha, não há assunto. Porque é isso que toda a gente quer, é isso que... Sim, mas quando ele se refere à substituição de secretário de Estado como uma coisa sem dignidade, um assunto sem dignidade, não estará a reintroduzir os ajudeiros, a famosa questão introduzida por Cavaco Silva? Mas isso realmente é realmente um não assunto. Eu percebo que eles tenham sentido... é deselegante. Não, é deselegante, eu percebo que eles tenham sentido melindrados. É uma frase infeliz. E o que é que explicará o adiamento da remodelação mais profunda, de que tanto se tem falado? Mas tanto se tem falado, mas também quem é que fala? Ainda por cima parece que não havendo RTP já, não havendo casos RTP, não é? Pois. Estava-se a dizer, o que se dizia é que Miguel Galvas fica para privatizar a RTP. Diziam amigos e inimigos do governo.
Mas afinal é que Agora fica para pedir dinheiro para... Fica para ficar, fica por causa das autárquicas, fica porque precisa de alguém... Não, pelas autárquicas. Fica por causa das autárquicas, já fica muito tempo. Mas, Pedro, se isso faz sentido, a RTP ainda não foi privatizada, ele vai ficar até privatizado. Tem que insistir, Até pode ter sido por isso que eles adiaram a privatização. Eu digo que ele fica porque é o melhor amigo de Pedro Passos Coelho, mas quer dizer, parece-me evidente. Agora eu estou com o Pedro Mexia, das duas uma. Ou se reformulava Miguel Relvas, o que seria péssimo para o nosso programa, estatisticamente, não é? Corremos o risco de ficar sem assunto. Na nossa nuvem, Miguel Relvas está assim com... Está grandalhão Miguel Relvas. Ou então, mas também eu não percebo muito bem sempre esta excitação de remodelação. Parece que isto é um jogo de futebol e já estamos cansados de ver este, agora quem tem outros. Mas na verdade, governar o país não é bem a mesma coisa. Cada vez que entra um ministro, é preciso, leva meses a aprender os dossiês e, quer dizer, não é nada que se tenha que celebrar. É porreiríssimo, vem uma remodelação, e porque uma remodelação ia mudar a imagem que os portugueses têm do governo. Isso não faz sentido. Com o Miguel Relvas, sim. De ministros, é chamada chicotada psicológica, não é de ministros, é de um ministro. Até Álvaro, hoje em dia, Álvaro é popular. Mas estou a dizer, em geral, de ministros. Lembras-te que aconteceu, por exemplo, com Correia de Campos, que era super contestado, certo. Foi remodelado e a contestação na saúde parece que... Mas é que... Maria de Lourdes Rodrigues, etc. Mas não existe esse... Apesar de estranho que pareça, não existe verdadeiramente esse desgaste em relação a ministros particulares. Existe em relação a Relvas. Em última análise, pode-se falar de Vítor Gaspar, que é impensável. Existe um falso desgaste mediático de Álvaro Santos Pereira. Mas que eu acho que é mediático, que não existe na rua. Já está na curva ascendente. Existe Relvas, claro, mas o Relvas eu acho que não sei. Só para ficar. Agora, os decretos. O João Miguel Tavares decreta porco preto no espeto. Porco preto já desasteu. Eu era só porco não era preto. Mas eu simpatizo com os desejos de porco preto. Eu não é porco. Não, é porco no espeto para a rapaziada. Exatamente. Mas pode ser porco preto. Pode ser porco preto. Esse é o lápis linguístico, dava todo um tratado sobre o racismo larvar da linguagem. Enfim. Então, Carlos Lopes. Não é racismo porque é uma valorização. Espeto, preto, enfim. Carlos Lopes. É para falar de Carlos Lopes, não o maratonista português, não é? Este era um maratonista, mas era de sacar dinheiro para o PS. Um maratonista político. Um maratonista político. Foi deputado e em 2005, numas autárquicas em Figueiró dos Vinhos, andou entusiasmadíssimo a telefonar. Quando disseste Figueiró dos Vinhos. Figueiró dos Vinhos. Não sei. Calha bem com o Pedro Mexia, Figueiró dos Vinhos. Portanto, Caldas da Rainha e Amarante para o Ricardo, Figueiró dos Vinhos. E então telefonou a tudo o que era empresário da região para ir sacando uns tostões, que ele nem sequer era muito. E o senhor agora foi condenado a 11 anos, que é a maior condenação por este género de crime alguma vez acontecido em Portugal. Sim, uma pessoa que era à altura de deputado. E então, um dos argumentos que ele disse para justificar pedir dinheiro aos empresários foi: a oposição está a pôr montes de outdoors, a gente tem que começar a fazer alguma coisa e temos que distribuir aqui uns porcos pela rapaziada. E, portanto, foi esse porco no espeto pela rapaziada. É bonito. 11 anos. 11 anos por porco no espeto. Há uma certa amplitude alimentar que vai do robalo ao porco. Carne e peixe, é uma dieta equilibrada. Só o porco no espeto é que está entalado. O robalo continua a solto. O Pedro Mexia decreta uma petição pelos patos para mantermos aqui o ambiente zoológico. Mas não é para os comer. É uma coisa de patos bravos? Não, é de patos selvagens. Uma pequena homenagem a Henrik Ibsen. Isto é a nossa pequena nota cultural. Não, tem a ver com o Obama. Fez umas declarações divertidas em que disse que, embora seja a favor do controlo das armas, não tem nada contra certo tipo de uso de armas, nomeadamente da caça, e ele próprio gosta de dar tiros a patos. Gosta de caçar patos e dar tiros a patos. E eu imagino que todos os amigos do Zico americanos se devam estar... O Zico cão, não o Zico futebolista. Não o Zico futebolista. Deve haver uma marcha sobre Washington para protestar que o Presidente dos Estados Unidos mata seres... Como é que é? Sencientes. É assim que se diz? Sim. O Presidente dos Estados Unidos mata seres sencientes. Portanto, atenção a isto. Finalmente... Para manter... Ainda na agropecuária, não é? Manter o ambiente agropecuário, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma nova direção de programas para a RTP. Tem ideia de quem é que podia compor essa direção? Decidiada na Assembleia da República, porque foi esta semana discutido o regresso
do TV Rural pelos diretores de programas à RTP. E eu acho, quer dizer, para além da legitimidade do Parlamento para avançar com dicas para a grelha televisiva da RTP, olhando para o estado em que o país se encontra, por uma questão de prioridades, estar a discutir o TV Rural, quando eu fiz esta pesquisa, em 2008, o D'Artacão deixou de passar. Eu acho, enfim, quando é que se discute o essencial? TV Rural, aliás, que tem pergaminhos, porque ainda no tempo da outra senhora, porque o programa durou 30 anos, a coisa do género, ainda no tempo da outra senhora há um famoso lapso entre uma voz off e umas imagens em que aparece o engenheiro Sousa Veloso a dizer, em que estão umas imagens do almirante Américo Tomás e o engenheiro Sousa Veloso a dizer: estamos perante um bovino de raça charolesa avantajado bovino de raça charolesa juntamente com o Presidente da República. Muito bem. Isso é um argumento a favor do regresso. O regresso do TV Rural. Está concluída mais uma reunião da semana, ainda sem o TV Rural. De hoje a 8 dias, aqui à mesma hora, novo Governo Sombra. Não será ainda o TV Rural. Eu tenho mais saudades do Vasco Granja do que do engenheiro Sousa Veloso. Portanto, fica a dica. Cognac.